Olá e boas-vindas a mais um mergulho aprofundado nas nossas fontes. Hoje a nossa mesa de estudos está focada num material que desafia muitas daquelas certezas que a gente carrega no dia a dia. Sim, é uma mudança de paradigma bem profunda. Olá para todo mundo que acompanha a gente. Eu confesso que fiquei muito animada com as notas de hoje. Eu também. A nossa missão neste encontro é desbravar os conceitos fascinantes daqueles capítulos iniciais do livro Você Reimaginado. Exato. E o que temos em mãos é tipo uma proposta incrível para reconciliar algo que a nossa cultura separou com muita força ao longo do tempo. A mente e o corpo, né? Isso. É um convite para rever não só a biologia, mas a forma como a espiritualidade e a presença física dialogam. E o que chama a atenção logo de início é que a obra evita aquelas armadilhas comuns, sabe? Não é um misticismo vago. De jeito nenhum. Não descarta a ciência moderna, mas também não reduz tudo a uma visão puramente materialista. O livro se posiciona como um manual de campo prático. Certo, vamos desvendar isso a partir da raiz, então. O texto começa apresentando o que a gente poderia diagnosticar como o grande problema contemporâneo. O terreno onde a gente pisa hoje. Isso. A argumentação central é que a cultura moderna ensinou o ser humano a viver numa espécie de casa fraturada. Existe essa crença ilusória de que a mente é apenas o cérebro. O famoso andar de cima. Exatamente o andar de cima. Um centro de comando blindado que opera sozinho e o corpo entra na história reduzido a um mero veículo. Uma máquina glorificada só para transportar essa mente de uma reunião para outra. E ignorar a sabedoria instintiva e as memórias celulares do corpo cria uma dissociação muito perigosa. O livro descreve esse fenômeno como uma amputação invisível. É um termo forte, né? Muito forte. Amputação invisível porque ninguém percebe o momento exato em que perdeu esse contato. Não tem um trauma físico óbvio. Pois é, e é dessa fratura que nasce todo esse mal-estar, a ansiedade crônica e a exaustão da sociedade atual. Para reforçar esse ponto, as fontes citam o psiquiatra Carl Jung. Ele disse que o homem moderno está espiritualmente órfão, que sofre do vazio de sentido. É uma citação de peso para preparar o terreno para a jornada de reconexão. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ah, a metáfora principal. Sim. Para explicar essa reconexão, o texto convida a gente a imaginar o corpo humano como um casarão antigo que foi herdado. Só que na consciência cotidiana, nós habitamos apenas o quarto de dormir e a cozinha. Os espaços das funções básicas e da lógica, né? Exato. Sobrevivência e rotina. Mas a metáfora continua descrevendo os cômodos fechados que a gente ignora. Por exemplo, o porão. Onde a gente tranca os fantasmas. Os medos, as memórias traumáticas. Fica tudo lá embaixo. E lá no topo tem o sótão, que é por onde entra a luz da intuição e do potencial de transcendência. Nós temos as chaves, mas passamos a vida na cozinha. Isso levanta uma questão importante sobre o que fazer com essas chaves. A proposta desse mergulho não é usar novas tecnologias para otimizar o corpo como se fosse um projeto ou um objeto puramente estético. Não é sobre ser mais produtivo. De forma alguma. O objetivo é recuperar uma linguagem esquecida, a linguagem do sutil, as sensações, a energia, a intuição. E isso traz um paradoxo enorme. Porque nunca tivemos tanto acesso à informação biológica, certo? Monitores de sono, sequenciamento de genomas. E exatamente, no auge do nosso acesso a esses dados, como é que existe uma epidemia tão silenciosa de desconexão? É porque terceirizamos a nossa percepção para as telas. Perfeito. Terceirizamos a sensação interna para um aplicativo no relógio. Então, para explorar esse casarão escuro pelos próprios meios, precisamos de luz e de linguagem. E a lanterna escolhida pelo livro para iluminar os cômodos é a visão de mundo do Tantra. E aí a gente entra num terreno cheio de estereótipos, é fundamental desconstruir isso. Com certeza. A palavra Tantra no Ocidente tem muita bagagem. Muita. Mas a premissa filosófica clássica é a não dualidade absoluta. Diferente do que muita gente pensa, no Tantra clássico não existe uma batalha entre a carne e o espírito. O corpo não é uma gaiola para a alma. Não mesmo. O corpo é a própria manifestação da energia criadora, frequentemente chamada de Shakti. O universo é o altar onde a vida acontece.
A libertação acontece através do mundo, não tentando fugir dele. Tem um detalhe memorável nos nossos materiais sobre a etimologia da palavra Tantra. A raiz sânscrita tan significa tecer ou expandir, e tra significa instrumento. O instrumento da tecelagem. Isso. O Tantra é o instrumento da tecelagem da vida. Tudo faz parte da tapeçaria. Mas como essa visão chegou ao Ocidente de formas tão diferentes? Bem, historicamente, a gente precisa mapear duas vertentes originais. Existia o Tantra da mão direita, que era mais conservador, focado em meditação silenciosa e mantras. Mais alinhado com as normas sociais da época. Exato. E existia o Tantra da mão esquerda, que era a via transgressora. É daí que vem os tabus. Sim, porque usava rituais que a sociedade achava impuros, para chocar a mente e forçar a quebra da ilusão de dualidade. E quando olhamos para o século XX, duas figuras importaram essas visões para cá. Osho e Yogi Bhajan. Isso. Osho criou o Neo-Tantra lá nos anos 60 e 70. Ele focou muito na liberação emocional e na quebra das couraças do ego. E como a sociedade ocidental era muito reprimida, essa abordagem acabou gerando a associação exclusiva e bem limitada do Tantra com a sexualidade. Ficou aquela visão de que era só catarse e quebra de barreiras. Já o Yogi Bhajan trouxe uma abordagem bem diferente com o Kundalini Yoga. Que também é uma tecnologia tântrica mais superdisciplinada. Altamente codificada. Com posturas, respirações rigorosas para despertar a energia com segurança. Se conectarmos isso a um panorama maior, fica claro que o Tantra não é um bloco engessado. É uma filosofia viva, uma tecnologia de transformação que se adapta. Certo. Agora que temos a lanterna, precisamos da linguagem da casa. Como o casarão se comunica? Através do prana. O fluxo vital. Exato. E o livro deixa claro que não estamos falando só do oxigênio biológico que gera a energia nas mitocôndrias. Prana é uma energia senciente, a própria intenção da vida em movimento. E para entender essa energia, os modelos cosmológicos ajudam muito. No yoga clássico, que usa a filosofia Sankhya, nós temos o dualismo. Purusha e Prakriti, certo? Isso. Purusha é o observador silencioso, a consciência pura. E Prakriti é a natureza, a energia, o drama da vida. Eles são vistos como coisas separadas. A meta ali é separar o observador da cena caótica. Mas no Tantra, a visão muda de novo. Há uma união constante. Shiva representa consciência e Shakti representa a energia criativa. Eles não são só o observador na plateia e a dançarina no palco. Eles são, simultaneamente, o próprio dançarino e a dança num único ato de êxtase criativo. Então, o que tudo isso significa na prática para quem está ouvindo? Como a gente traduz o dançarino e a dança para o dia a dia? A fonte dá um exemplo excelente com os estados de fluxo. Ah, um momento de pura inspiração criativa? Exato! Pense em alguém imerso numa atividade como pintar, correr ou resolver um problema. A imersão é tão profunda que o eu, separado que realiza a ação, simplesmente desaparece. Só sobra a ação. Essa é a dança inseparável de Shiva e Shakti, acontecendo na prática da nossa biologia, a consciência e a energia atuando juntas. O que é fascinante aqui é a convergência de tudo isso com a neurociência moderna. A ciência de vanguarda hoje reflete perfeitamente essa sabedoria milenar através do nosso sistema nervoso. Especialmente pelo conceito de interocepção. A interocepção é a nossa capacidade neurológica de sentir o estado interno do corpo. Então, em termos científicos, sentir o fluxo de prana é, na verdade, um treino interoceptivo altamente sofisticado. Que molda as nossas emoções e as nossas respostas ao ambiente. Sim, e isso se conecta diretamente com a neuroplasticidade, que é a mente moldando a estrutura física do cérebro. A regra clássica de que, para onde a atenção vai, a energia flui. Exatamente. Onde você direciona a atenção consciente, o fluxo sanguíneo aumenta, reconfigurando as vias neuronais. A mente atua como a engenheira da máquina, provando que a consciência direciona a energia. A sabedoria ancestral
e a ressonância magnética funcional, descrevendo a mesma paisagem de formas diferentes. É brilhante. Isso resume muito bem a nossa missão com essa obra. Entrar nos cômodos do nosso casarão, descer ao porão e subir ao sótão não significa agir como um invasor biológico. Não somos estranhos no próprio corpo. Nós somos os herdeiros legítimos retornando ao lar. O corpo deixa de ser aquele peso, aquele veículo fraturado, para se tornar o nosso principal guia. É uma mudança total de perspectiva. E para fechar a nossa análise de hoje, eu quero trazer uma reflexão baseada numa imagem profunda que as fontes citam no final desses capítulos. O Siriantra. Ah, o diagrama sagrado? Isso. Os textos descrevem o Siriantra como uma rosa geométrica da consciência. É um diagrama sagrado projetado para espelhar o universo e a alma humana em uma simetria perfeita. O microcosmo refletindo o macrocosmo, exatamente. E isso deixa uma provocação para quem escuta refletir mais tarde. Se os antigos textos tântricos estão certos e se a nossa alma realmente espelha o universo em perfeita simetria geométrica, será que essa jornada de descer aos porões e subir aos sótãos do nosso próprio corpo não é apenas uma busca por bem-estar pessoal e alívio de estresse? Seria algo muito maior. Sim. Será que essa jornada interna não é, na verdade, a única forma verdadeira de decodificar os mistérios do próprio cosmos? Fica convite para reflexão. Observar o infinito olhando para dentro do próprio casarão. Muito obrigado pela companhia neste mergulho nas ideias de hoje. Um grande abraço a todos. Um abraço. Até nossa próxima exploração.